Então, a gente vai passar a palavra aqui para o nosso irmão Alexandre e para a Donda, e eu vou só pedir para ele divulgar também o seu canal no YouTube, que é uma outra oportunidade que a gente tem de entrar em contato com as lições da espiritualidade. Que Deus possa abençoá-lo e iluminá-lo. Que assim seja. Olá, boa noite a todos. É sempre muito bom estarmos juntos, é mais aprendizados para todos nós que estamos buscando nessa terra entender para que estamos aqui, o que fazemos aqui. E a doutrina espírita, ela vem nos explicar isso. Aqui está eu, Alexandre, a Donda, nós já fazemos um estudo aos domingos do Evangelho e hoje nós resolvemos fazer junto esse estudo que eu costumo fazer aqui toda primeira segunda do mês. Mas vamos lá. Essas orientações, né, que o Breno vem nos dizer para a gente aproveitar esse manancial religioso que nós temos, principalmente virtual, é muito válido. Nós temos na internet o Evangelho segundo o Espiritismo para baixar e todo o manancial de livros espíritas, inclusive de Chico Xavier, que nós podemos ter em nossos celulares em PDF, tablets, no computador de casa, no notebook, e podemos parar ali um momentinho e buscar um texto específico, né, para nossa leitura, para nossa edificação. O meu canal lá no YouTube, antes que eu me esqueça, ele se chama Amor Fraterno. Mas para achar ele mais fácil, é só digitar assim, Amor Fraterno Alexandre José, porque aí vai aparecer um vídeo meu ou outro lá. Aí é só clicar que vai direto para o canal ali embaixo, onde estiver escrito Amor Fraterno. Lá tem muitas palestras minhas, desde quando eu comecei a trabalhar na doutrina espírita com explanações. Tem os estudos meus com a Donda, também, do Evangelho, todo domingo, vocês vão encontrar lá uma playlist, né? E também tem palestras de outros palestrantes aqui da região. Como o Breno disse, é muito bom a gente estar junto com esse tema, né, com esses estudos, porque ali vai sempre ter uma passagem que vai nos tirar alguma dúvida que nós temos no dia a dia sobre família, sobre trabalho, sobre religião, sobre como que deve ser o nosso comportamento aqui na Terra. Então, são nesses estudos que nós vamos aprender e, consequentemente, buscar a sua prática, que é o mais importante. Mas vamos lá. De certa forma, apesar do Breno ter lido o item, né, perda de pessoas amadas, o tema mesmo, o título que eu coloco para esse estudo de hoje é assim: Morte, anjo da libertação. Pode parecer estranho para muitas pessoas, principalmente apesar de estarmos já numa época tão avançada, para muitos ainda, a morte é uma coisa terrível, né? Porque ela vem ceifar tanto os maus da terra, quanto também os bons da terra. E é nisso que muitos de nós perguntamos, aonde que está a justiça de Deus? Se vão jovens que são bons em sua família, bons no seu trabalho, bons ali com a sua esposa, e de repente esses se vão. Enquanto nós vemos aí pessoas más, que estão no mundo, estão prejudicando o mundo, e às vezes essas demoram muito para ir, quando não ficam muito tempo aí fazendo maldades. É porque nós ainda não entendemos como que funciona essa escola terrena. E é muito interessante nós estarmos junto com o Evangelho por causa de uma coisa. Vamos lá, primeiramente, no capítulo que eu até separei aqui, deixa eu achar ele aqui. Capítulo 1, eu não vim destruir a lei, onde o Cristo vem nos dizer assim: meu reino não é deste mundo. E muitos perguntam assim, mas como assim? Qual que é o seu reino, onde que ele vem nos dizer? Só que eu também lhes digo que o nosso reino também não é deste mundo, porque nós pertencemos ao mesmo grupo do Cristo. Quer dizer,
Todos nós somos espíritos imortais. A diferença é que o Cristo, ele é um espírito mais evoluído, um irmão mais velho, mais sábio, mais conhecedor das leis divinas. Também o governador deste planeta. É ele que está por todas as ovelhas, criaturas de Deus. Quando a gente fala assim, criaturas, é porque nós ainda nos vemos dessa maneira. Nós ainda somos aqueles seres que praticam ainda a maldade, mas devido à nossa ignorância. Então, muitas vezes a gente brinca quando a criança faz algo de errado. A gente, no momento, não chama ela de filho, mas chama ela de criatura. Não é assim que a gente faz? Então, nós somos ainda essas criaturas, esses seres ainda ignorantes, mas que nós mesmos, com o tempo, vamos nos entendendo não mais como criaturas, mas como filhos de Deus. E por que que isso vai acontecendo? Porque nós vamos nos aproximando de Deus de verdade. Nós vamos nos aproximando de suas leis. E quanto mais nós nos aproximamos das leis de Deus, mais nós sentimos seus filhos, mais nós reconhecemos a sua paternidade. Porque nós vamos encontrando em nós o que o Cristo veio nos dizer, que sois deuses, podem fazer tudo o que eu faço e muito mais. O que quer dizer? Todos nós temos a nossa divindade. Todos nós, como filhos de Deus, temos uma luz interior que precisa ser trabalhado para que ela possa realmente aflorar, para que ela possa realmente iluminar. Mas como que isso começa? Essa luz primeiro precisa iluminar as vidas das outras pessoas, para que depois, então, nós estejamos completamente iluminados. E para que isso aconteça, é preciso que nós venhamos a nascer de novo, reencarnar de novo e passar por N existências. Somos seres milenares. Só que, até mesmo, devido ao tema de hoje, perdas de pessoas amadas, muitos de nós sofremos ainda. E muito, tá? Mas por que sofremos? Porque passamos pelo esquecimento do passado. Mas lá em nós, lá dentro de nós, nós temos a convicção de que ninguém morre. Mas nós precisamos relembrar disso por causa deste esquecimento. Tal qual, por exemplo, muitos de nós que estamos aqui na Terra e que já passamos por tantas aptidões, por tantas profissões, nós precisamos relembrar. É por isso que tem pessoas que se dão tão bem com uma profissão, tão bem com outra, parece assim que já nasceu com aquilo. E essa é uma verdade. Muitos de nós já nascemos lembrando das aptidões, mas precisamos reforçar essa lembrança. É por isso que muitas crianças, quando entram na música, de repente parece um anjo da música. Por que aquilo? Ela, então, exercitando ali a música agora, ela lembra que já foi músico antes. E é por isso que um Mozart da vida toca tão bem perante outros que estão ali no mesmo tempo. Outros encontram dificuldade. Mas aquela criança desponta. Por que ela desponta? Com certeza, já foi músico antes. Com certeza, já foi um engenheiro, um médico, ou qualquer uma outra profissão que ela está se identificando com tanta facilidade agora. E também tem esse outro caso, da morte, que muitas vezes ainda nos assusta, mas a partir do momento que nós nos adentramos à religiosidade, principalmente a doutrina espírita. E aí, para enfatizar isso que eu acabei de dizer, eu vou ler o trecho do primeiro capítulo, Eu Não Vim Destruir a Lei, onde tem o item O Espiritismo, item 5, e vem nos dizer assim: o Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos seres humanos, por provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Ele nos mostra não mais como uma coisa sobrenatural, mas, ao contrário, como uma das forças vivas
e incessantemente ativas da natureza, como a fonte de uma multidão de fenômenos incompreendidos, até então atirados, por essa razão, ao domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo faz alusão, em muitas circunstâncias. E é por isso que muitas coisas que ele disse permaneceram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. A partir do momento que o ser vai se adentrando a essa doutrina, ele vai relembrando, então, sobre a nossa verdadeira vida do mundo espiritual e, consequentemente, também, é por isso que nós, da doutrina espírita, sempre reforçamos o evangelho no lar. Pelo menos uma vez por semana. Por que isso? Porque ela vai se adentrando ao evangelho e, semana a semana, sempre ali seguindo o evangelho, ela vai passar por todos os temas dele. E cada tema ali vai despertando nela uma coisa que ela já sabia. Mas pelo esquecimento do passado, ela nessa existência não lembra. Mas aqui, então, vem reforçar isso nela. É por isso que nós encontramos tantas pessoas que têm uma fé viva. Ela não tem dúvida de nada. Encontramos pessoas também que não têm dúvida da imortalidade, porque a imortalidade está em nós. Mas pelo fato dela estar sempre buscando Deus, a religiosidade, ela não tem dúvidas. E isso também serve principalmente para nós que perdemos entes queridos. Quando nós perdemos esposa, esposo, filhos, pais, e muitos entram em desespero, é porque esses ainda não têm aquela fé forte que está acima das dúvidas. Por enquanto, é a dúvida que está acima de sua fé. Por isso que ela entra em desespero, acreditando que perdeu aquele ente querido para sempre. Mas então aqui, com a doutrina espírita, ela não tem mais dúvida. Ela tem uma certeza de que aquele ente querido, aqueles parentes ou amigos, voltaram para casa. Porque agora ela sabe que aqui não é o nosso verdadeiro lugar, mas que nós precisamos dele. Não é o nosso reino, como súditos do Cristo. Não é o nosso reino, mas precisamos dele para que aqui se cumpra as nossas provações, as nossas expiações, que fazem com que nós progredimos. Porque sem passar pela escola, não tem como o ser se escolarizar. Não tem como, sem passar pelas faculdades, o ser encontrar aquela profissão tão almejada, como um médico, como um engenheiro, como muitas profissões aí, que só tem como exercer a partir daquela faculdade que a pessoa fez. Assim também não tem como nós evoluirmos, alcançarmos o patamar de espíritos puros, sem passar pela faculdade do espírito, que é as várias reencarnações, provações e expiações no plano material, convivendo uns com os outros. E também aprendendo esses lances que são temporais, que passam muito rápido, poderes temporais passam muito rápido, beleza física, né? Nós sabemos mais do que qualquer um, passa muito rápido. E tantas outras coisas do mundo passa muito rápido. Mas as experiências que nós trocamos nos são válidas para a eternidade. Elas vão se somando. E hoje nós somos a somatória de todas as existências que nós já tivemos. Estamos no melhor momento de nossas vidas. E muitos podem não acreditar nisso, porque talvez estão passando por muitas dificuldades. Mas são justamente essas dificuldades que nos vão valer, né, para a existência seguinte, para as outras que foram vir, porque é uma somatória, como eu disse, de provações, também de expiações. Porque quanto mais provamos, quanto mais expiamos, mais experiências
e também mais restituições dos nossos excessos aqui na terra, consequentemente, cumprindo aquela frase que o Cristo vem nos dizer: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados as mães que perdem os seus filhos, porque serão consoladas. E é aqui que eu entro num ponto muito importante. Para nós que vamos nos adentrando, nós vamos entendendo o seguinte: é muito mais mérito para um ser que volta para a espiritualidade, mesmo até antes dos pais, mas ele volta com prudência, ele volta por ter sido uma boa pessoa aqui na Terra, é muito mais mérito para este do que para um outro que volta para o mundo espiritual de uma forma imprudente e também que não foi uma boa pessoa. E por que, na maior parte das vezes, essas pessoas más, que ainda não entenderam como amar, como serem caridosos, como estar aqui na Terra para progredir, para fazer a diferença no meio, essas pessoas, muitas vezes que não compreendem isso, ficam aqui mais tempo. E é por isso que mães indignadas pensam assim: por que que aquele cara lá da vizinhança, que faz mal para todo mundo, está aqui? Está aqui ainda. E o meu filho amado, que foi tão bom para com a mãe, para com o pai, para com todos ali, ele vai. Por que isso? Né? Por causa de mérito. A mesma coisa, aquele aluno ali da faculdade que se esforçou tanto, dormiu menos, conseguiu estudar mais, e aí ele termina a faculdade antes do tempo. Qual que é o mérito dele? Sair justamente da faculdade antes do tempo e já passar para uma próxima fase. É mais mérito também para a mãe e mais felicidade até para uma mãe que o seu filho vá até novo para a espiritualidade, volte para casa, mas sendo um filho bom, foi de uma forma prudente, do que um filho que ainda está aqui na terra, mas porém não é um bom filho. Essa mãe, então, ela deveria sentir uma felicidade, porém uma saudade, o que é natural, né? Principalmente um ente querido tão amado, que foi bom aqui na Terra. A saudade, ela é válida, mas o apego não. A partir do momento que foi, devemos entender assim: é muito bom quando Deus chama. Se foi Deus que chamou, é a coisa mais maravilhosa que existe. Por isso até que aqui, ó, o marcador que eu estou usando, coincidentemente, traz uma mensagem muito edificadora, que é assim, ó: desapego. Quantos estamos presos a grilhões invisíveis? Este está preso ao campo que comprou por milhões. Outro prendeu-se à fama, que lhe consome a vida. Aquele lembra um louco em algemas de ouro. Há quem faça do amor um cativeiro de trevas. Aqui eu vou colocar este item que nós estamos falando: perda de pessoas amadas. Há quem faça do amor um cativeiro em trevas. O que quer dizer? Vou usar uma simbologia. Muitas mães se colocam em cativeiro de sombras porque ficam desesperadas porque o filho se foi, sendo que elas deveriam fazer deste momento, então, uma felicidade, mesmo triste, mesmo chorando, mas entendendo o seguinte: meu filho está muito bem, porque ele foi um filho bom, ele esteve aqui na Terra compreendendo as leis de Deus e praticando. Foi por isso que Deus o chamou antes, Deus o deixou na minha guarda, e aos meus cuidados eu me esforcei para bem educá-lo. E, de certa forma, ele se tornou um homem ou uma mulher bem educada. E, a partir deste momento, ele tendo mérito, e eu também, ele foi mais cedo para a espiritualidade. E eu já falei muito, eu vou deixar a Donda falar um pouquinho, mas antes, só mais uma mensagem curta. Olha, do livro Poetas Redivivos, de Chico Xavier, vem nos dizer assim: o enjeitado. Mulher moça
abandona, em grande parte, o imundo, o filhinho que em vão lhe dera a vida ao seio. Depois, essa mulher vende prazer, comprando a bolso alheio, a posição faustosa e o renome infecundo. Corre o tempo, mais tarde, aos empuxões do mundo, certa noite, ela aguarda alguém para recreio, para o prazer. Entra um jovem ladrão, abre-lhe o cofre alheio. O cofre cheio, a dama roga auxílio e agarra o vagabundo. Ele brande o punhal e o sangue se lhe verte. Agonizante, a mulher fita, embora o corpo inerte, o rapaz que lhe furta as joias do peitilho. Súbito, encontra nele o enjeitado de outrora. E tarde, a pobre mãe debalde grita e chora. Perdoa-me, Senhor. E ela completa: não me mates, meu filho. Donda, fala um pouquinho para a gente. Oi, não, Alexandre. Meus irmãos, primeiramente, boa noite. Uma boa noite de muito carinho. E na pessoa do Breno, né, eu quero abraçar todos que nos assistem e o grupo Allan Kardec. O convite do Alexandre a todos nós vem nos trazer uma lembrança que nós devemos procurar dar ânimo aos 5 sentidos que nós temos para exercitar esse corpo comandado por um espírito. Essa individualidade que faz parte celestial do Criador. Somos todos viajantes. Devemos ater firme o nosso pensamento a Deus e perceber que uma existência reencarnatória é simplesmente uma etapa de uma escolaridade. Essa escolaridade nós temos que prestar conta para ter um diploma, ser capacitado de nos apresentar para o Mestre Jesus, esse governador, que nos dá essa dádiva de pensamento e de um livre-arbítrio para nós escolhermos como situar na vida do Espírito. E nós estamos no mês de maio, 3 de maio, diretamente falando com Nossa Senhora, nós vamos pedir a ela o seu manto salutar, o seu manto azul e acolhedor, possa então estar cobrindo todas as mães, principalmente essas nossas irmãs que perceberam que seus filhos na carne, primeiramente, é filho de Deus, e que está cumprindo também um período de exercer a escolaridade que está em cada ser, que somos nós. Então, mães, lembra de Nossa Senhora quando entregou Jesus na cruz? Ela sabia de tudo, porque no seu colo, no seu seio materno, ela já sabia. O grande mestre nasceu pequenino só no corpo. Já exercia a maioridade, aquela estatura espiritual que veio nos avisar. E a mãe, a gente sabe, que ela faz parte da divindade. Essa celeste aurora que nasce das entranhas da sua alma, primeiramente é um companheiro endividado que vem cumprir também. Será que todos nós ainda não lembramos que nós estamos de passagem aqui e não é para enfeitar com o nosso corpo o cemitério, é para dar partida naquela hora que o corpo é debruçado, nós vamos seguir viagem. Então, que Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, o nosso mestre, o nosso irmão, possa recobrir todas essas criaturas, como o Alexandre falou, que são as mães, verdadeiras mães, que traz todos nós para a Terra, para os cursos maiores da vida. Então, quando o Espírito vem para ambientar numa família, ele já vem procurar recursos para a sua evolução. Precisamos atender esse chamado do Cristo, mas sem desespero,
acreditando que a saudade dói, mas ela traz grandes lembranças dos vultos que viveram conosco e continuam vivendo, mas isso depende do nosso ambiente espiritual, do nosso íntimo, para que essas criaturas que foram possam estar conosco ou voltar para o nosso seio nos ajudando. Somos o fiel da balança. Nós estamos entre o mal e o bem. A decisão é nossa. Então, o filho que foi antes da mãe, ele está garantido por esse amor que trouxe ele para a terra, mas muito mais garantido na parte celestial que o convocou à sua trajetória seguinte. Então, vamos dar um passo mais na frente, buscando no Evangelho, como o nosso Alexandre falou. Inteirar-se com o Evangelho, com a leitura, esse verbo de luz, para que as nossas forças sejam reajustadas dentro desses parâmetros que nós estamos passando aqui, com tanto desencarne. Como ninguém morre, está sempre desencarnando. Nós estamos numa fila e precisamos prestar conta a nós mesmos, porque no quadro da vida, na lousa da vida, entre esse quadro negro e a nossa situação, estamos nós que temos que mudar o comportamento. Então, sejamos fiéis a nós mesmos, mães, porque nós acreditamos que lado a lado com Cristo, o Filho nunca sairá das suas entranhas, da sua alma. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça e nos dê ânimo para estar junto com essas nossas irmãs, que às vezes estão sofrendo mais do que nós, mas se nós somarmos a nossa parcela, é claro que o mundo será melhor nessa partida de cada um de nós. Vamos lembrar lá no Livro dos Espíritos, onde ele vem nos dizer que homens e mulheres são iguais e que, porém, a mulher tem uma missão maior até do que a do homem, porque é ela que lhe dá os primeiros passos. Olha que interessante. E para finalizar, eu vou ler esse pequeno item que está no item 24 do capítulo. Bem-aventurados os aflitos, que é a infelicidade real, que vem nos dizer assim: vou-vos revelar a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais, com todas as forças das vossas almas equivocadas. A infelicidade verdadeira é a alegria, é o prazer, é a fama, é a agitação vã, é a leviandade, é a louca satisfação da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoa o ser humano sobre o seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que reclamais ardentemente. Então, resumindo, é uma felicidade enorme e um mérito enorme para aquela mãe que entrega o seu filho para Deus, aquele filho que foi bem educado, que foi muito amado, e que ela conseguiu, com todo o seu esforço e carinho, torná-lo um homem de bem, mesmo que ele vá antes da mãe. Mas para ela é uma felicidade tremenda do que aquela mãe que ainda tem o seu filho no mundo, mas é um filho que pratica maldade, é um filho que ele é ingrato com os seus pais, que ele é ingrato para com a sua família, que ele não é um homem de bem aqui na Terra. Então, viram como é que é as coisas? Então, esses ensinamentos estão aqui para nós de uma forma tão boa e tão gratuita que nós deveríamos valorizá-la cada vez mais para que nós consigamos, de verdade, sermos mais felizes aqui na Terra. Eu gostaria de agradecer mais uma vez essa oportunidade aqui para estarmos juntos, estudando o Evangelho. Um abraço a todos.